E agora, aqui no nosso De Tudo Um Pouco, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que envolve o cuidado com os nossos idosos. E para aprender a lidar com a demência, que é a perda da função cerebral que ocorre em determinadas doenças, e ela afeta a memória, o raciocínio, a linguagem e o juízo e o comportamento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no De Tudo Um Pouco, está logo aqui ao meu lado, pastorzaço Alexandre Crisóstomo. Grande abraço, pastor Serginho. Alexandre, bom tê-lo aqui novamente. É uma alegria sempre, uma satisfação. Eu já fico aguardando sempre às terças-feiras de vir aqui estar esse momento com você. Aqui, com alegria. Isso. E também eu recebo aqui a psicóloga Áurea Dias, que também vai nos ajudar trazendo essa posição técnica e científica a respeito aí da demência, que é algo que não é incomum, não é, Áurea, com os nossos idosos? Não, é bem comum na população mundial. População mundial de uma forma geral, né? E todas elas, a maioria, a partir dos 60 anos, e algumas vão se agravando a cada 5 anos de idade, que passa, como é o caso do Alzheimer. Qual que é a associação que a gente poderia fazer, se é que a gente pode fazer essa associação da demência com o Alzheimer? Porque a primeira coisa a se esclarecer é o que é a demência. Isso. No senso comum se pensa que demência é loucura, mas a demência é um conjunto de doenças, de enfermidades, que elas se mesclam entre si e vão ter diagnósticos e tratamentos diferenciados. Então, demência não é sinônimo de loucura. É um conjunto de enfermidades. E o que gera especificamente? Como eu disse ali, a perda da memória, esse tipo de disfunção, o que gera a demência? Dizer especificamente o que gera uma demência, nem mesmo a neurologia ainda tem isso determinado. Então, as causas não são muito bem identificadas? Não. Ali eu falei das consequências. Agora, e as causas? Por exemplo, o que leva à demência, então? Olha, nós podemos dizer até que é uma questão do desgaste da máquina humana. Uma máquina sofre desgaste com o passar dos anos. O nosso organismo também. Os nossos neurônios, as nossas células, elas vão se deteriorando. E nessa deteriorização, algumas demências podem surgir. Agora, quanto à relação ao início, a causa, é possível já identificar essa demência em alguém mais novo ou ela está ligada diretamente a esse estado aí da velhice, desse envelhecimento? Bom, com exceção da frontotemporal, que começa a cometer a partir dos 50 anos de idade, a maioria delas vem a partir dos 60. Como é o caso do Alzheimer, que é a mais comum. Nós temos a dos corpos de leve e as demências vasculares. Elas vão começar a partir dos 60. No Alzheimer, nós temos uma coisa bem fácil de começar a perceber. A memória recente, ela começa a ser perdida. A pessoa tem facilidade de lembrar de fatos do passado. Por isso que você falou aí desse negócio. Quais seriam, então, os sinais que a gente pode nos dar, apontar, que pode nos apontar aí que a pessoa está com o início de uma demência? Existem alguns sinais que a gente possa identificar e prestar atenção a esses sinais? Questões da memória. A pessoa começa, a memória dela já não está tão ativa, ela começa com algumas falhas, alguns esquecimentos, dificuldades nas gnosias e nas praxias. Ou seja... O que é isso? Vamos traduzir Vamos traduzir. Vamos ligar a tecla SAP para o nosso telespectador. O que são as gnosias e as praxias? É como nós percebemos uma coisa e, digamos, a acomodamos nos outros conhecimentos. Vou dar um exemplo prático. A pessoa pega uma caixa de fósforo, pega o palito e a caixa e não sabe o que faz. Olha. Ela sabe que é uma caixa de fósforo e um palito, mas ela não sabe o que faz. Associar. Ela não associa. Os distúrbios de linguagem podem aparecer.
em algumas delas, mas vamos dizer, os distúrbios de memória, em algumas demências, elas vão aparecer mais tardiamente, outras mais recentes. Aí varia de acordo com a pessoa e o contexto de vida. Outra coisa que acontece muito é que nessas demências, elas se mesclam com o tempo. Isso dificulta um diagnóstico e um tratamento. A pessoa, um idoso, ele pode estar com uma demência vascular que é causada por vários AVCs, várias questões de trombolos, ou seja, daqueles carocinhos que vão aparecendo, vão chamar de carocinhos, e vão dificultando a passagem do sangue. Então, isso vai dar alguns comprometimentos. Porque aí é menos oxigenação no Oxigenação no cérebro diminui, e ela pode estar com uma questão vascular e vai estar afetando a sua memória e se confundir com Alzheimer. Aí eu te faço uma pergunta, Áurea, que assim, ela pode ser extensa ou talvez não tenha uma resposta direta, mas é sobre isso que a gente pode caminhar aqui. Como fazer, então, o diagnóstico diferencial entre a demência e uma depressão ou até mesmo Alzheimer? A depressão ela é comum. Ou ela se mistura? Não, a depressão ela não chega a se misturar de início, porque uma pessoa pode ser acometida de depressão e nunca desenvolver uma demência. Mas ela está presente em todas as demências. Outra coisa difícil que você colocou é o diagnóstico diferencial e precoce. O diagnóstico ele vai ficar mais fácil, um neurologista explicaria isso melhor, mas o diagnóstico ele vai ser um pouco mais facilitado com o passar do tempo da demência. Com exceção quando é o frontotemporal, que a partir de 50 anos, a pessoa ela vai começar a desenvolver algumas questões que socialmente são muito prejudiciais. Começa a não ter cuidado com a higiene, uma desinibição a ponto de andar nu em casa. Que não é o caso daquelas moças lá nos parques lá de Porto Alegre, né? Não é praia de não é praia de nudismo. Então né? ele perde um pouco esse senso moral, essa noção. Pode desenvolver sadismo também, a frontotemporal e o pior. É porque a gente vê assim, esse velho tá ficando gagá, né? Esse velho perdeu a noção, perdeu o juízo. Não, e às vezes então está novo, está com 70 demência. anos de idade, uns 60. Mas por causa dessa demência. Então exatamente. Não é ele de velhinho safado, não. É não. Essa questão, é um problema. Exatamente. Pode ser um sinal aí da demência. Outra coisa, o corpúsculo de leve, ela é outra. O que acontece muito com o idoso? Ele começa a ter muita queda e síncopes. Daquelas tonteiras parecendo vai desmaiar. E algumas pessoas perguntam, mas vem cá, o Alzheimer causa queda? Não. É outra demência. O Alzheimer vai perder o senso de direção. Sai de casa e não consegue voltar. Isso é comum. Mas não atrapalha o equilíbrio da pessoa. Não, ele não tem nenhum problema de equilíbrio. O equilíbrio dele é perfeito. É capaz de andar quilômetros tranquilamente. Anda e age normalmente, só perdeu o senso aí da direção. Perde o senso da direção, a memória, mas com o tempo vai se mesclando com outras demências e pelo fato de atingir células e neurônios, vai se complicando a sua condição física e clínica. Isso. A senhora disse sobre um dos efeitos aí da demência, pode ser aí esses lapsos aí, essas perdas de memória. Como então diferenciar assim a falha da memória, que às vezes é provocada por um desgaste natural, e a da demência? Há como desassociar ou diferenciar? Num desgaste natural de estresse e de depressão, a memória recente a gente não perde. Eu posso esquecer agora uma palavra, alguma coisa, mas se você me perguntar o que aconteceu uma hora atrás, eu sei. Eu vou saber. E quando há déficit mesmo na memória,
Se perguntar o que aconteceu 1 hora atrás ou ontem, Já não fica adianta. limitado. Altamente limitado. Agora, Áurea, aproveitando a presença aqui do pastorzão Alexandre aqui, aí é onde eu acho que entra também o Ministério da Melhor Idade ali. A família, ela é um desafio, a demência ali, para os cuidadores, para aqueles responsáveis por esse idoso aí, porque é muito difícil lidar com essas nuances. Igual você citou aí, a questão da higiene, essa desinibição. Aí, O fugir de casa. isso. Como que a família, quais são as dicas práticas para essa família, para o pessoal que está vivendo, às vezes, essa situação em casa? Olha, a dica mais prática, o que acontece é o seguinte, seria que nós já pensássemos na velhice e nós não nos preparamos para ela, principalmente financeiramente. Porque um idoso com uma demência, ele vai despender de tempo e de gastos. Então, e nisso daí a família sofre emocionalmente demais e financeiramente. Porque aquele idoso vai chegar a um ponto que ele precisa de cuidado 24 horas. E os familiares, eu enquanto psicólogo, eu aconselho a que a família busque ajuda. Porque o sofrimento é grande. Agora, Áurea, só para te perguntar aqui, a gente caminha aqui para o final aqui do nosso quadro, mas há como prevenir? Porque, por exemplo, disse do Alzheimer, que, por exemplo, você ali mantendo a sua função cerebral sempre ativa, palavras cruzadas, desenvolvendo a memória, isso tudo nos ajuda a prevenir o Alzheimer. Quanto à demência, também há alguma orientação nesse sentido? Há uma boa alimentação, um tipo de alimentação? A demência é um conjunto de doenças. Há como se prevenir? Sim. No caso da doença vascular, cuidar da alimentação, evitando gorduras, evitando massas, para que triglicérides, glicose não subam. Que aí vai o colesterol, porque aí vamos evitar AVCs, tromboses e uma série de outras doenças. E leitura. A palavra cruzada, gente, palavra cruzada é um santo remédio. É uma maravilha para a memória, além da gente aprender. Já ouvi falar de Sudoku também? Já ouvi falar, só ainda não aprendi a fazer. Alimentação, atividade física. Agora, muitas vezes a pessoa tem... O que pode acontecer com isso? Prolongar. Ela pode até começar com uma demência, mas aí depois de seus 80, perto dos seus 90 anos. Então, essa demência, ela não vai causar tanto desgaste à família. Agora, a demência, ela pode levar ao suicídio? E existe alguns alertas que a gente tem que ficar atento, que possam nos apontar isso? A depressão, sim. A depressão leva, e o índice de suicídio em idosos gerados pela depressão é muito alto. E os alertas é quando a pessoa começa a falar de morte, perguntando muito sobre morte, começa a não dar importância se envolvendo em atividades que são perigosas. Uma introspecção, talvez, um período assim, introspectivo, a pessoa fica mais reclusa, também é um sinal? Se o comum dela não é isso, então tem que ficar atento. E para atitudes, a pessoa dá algumas dicas. Suponhamos uma pessoa mais nova, no trânsito, começa a dirigir pensando que está numa pista de Fórmula 1. Muito bem. Alexandre, agora fala para o pessoal de casa sobre o ministério. Está lá a filha, o filho, que tem o seu papai já caminhando para essa idade aí, da melhor idade, já está ali nessa velhice. O que o ministério oferece para ajudar, para ser essa parceira aí no combate, se eu posso dizer assim, à demência? Então, eu queria fazer esse convite lá ao ministério. A psicóloga Áurea é voluntária lá também no ministério. Nós temos lá uma equipe muito boa, muito bacana, uma equipe multidisciplinar, muito preparada para atender o idoso. Então você é o nosso convidado.
faça-nos a visita lá a casa, o nosso ministério lá chama Casa de Honra, e visite-nos na Rua Juazeiro, número 20, o endereço está aí na tela. Faça-nos a visita e você lá será atendido por um dos pastores, pastoras e voluntários da casa. Nós vamos poder ouvir o seu caso, ver a sua necessidade e te auxiliar naquilo que for possível. E os familiares. E os familiares também, né? Porque precisa muito, como nós discutimos aqui. Um trabalho paralelo, né? Um trabalho, importantíssima presença e acompanhamento da família, sem dúvida. Exatamente. Muito bem. Queridos, Alexandre, mais uma vez, obrigado por essa terça-feira oportunidade maravilhosa aqui no nosso De Tudo Um Pouco, nessa terça-feira de instrução e cuidado com a nossa turminha aí dos cabelinhos brancos, né? Os nossos vovôs, nossas vovós. E, Áurea, também agradeço a você pela presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Eu que agradeço o convite e estamos lá no Ministério da Casa da Honra e vou deixar aqui o meu celular, se algum familiar estiver precisando, é o 9836-7633. 9836-7633. Ok. Além de lá da Casa da Honra também. Que também já o pessoal já sabe. Gente, muito obrigado pela presença mesmo, viu? Mais uma vez.